Seja bem-vindo à primeira edição do programa Diálogos Teológicos, hoje com o pastor Claudionor de Andrade. E a plateia são os alunos do curso de mestrado da FAETAD, que estavam aqui na semana do encontro presencial. Não esqueça de dar o seu joinha aqui e se inscrever no nosso canal também. Até a próxima! Eu vos saúdo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço nesta oportunidade a FAETAD, na pessoa do professor Gunnar Berg, que de forma tão gentil chamou-nos para estar aqui, para termos esta experiência que para mim é nova. Embora eu tenha pregado por todo o Brasil, ministrado estudos bíblicos, escrito artigos, teses, livros. Para mim é uma experiência única, porque eu estou diante de obreiros que já estão atuando, dirigindo igrejas, ministrando a palavra de Deus, obreiros, alguns deles encanecidos como eu, mas que têm aquele desejo muito grande de aprender a palavra de Deus, que é o meu desejo também. No ano passado eu fiz 60 anos e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? 60 anos, encanecido, com algumas dificuldades, com vários desafios pela frente, meu Deus, o que eu farei agora? E o Senhor colocou-me no coração algo muito importante: dedicar-me à erudição bíblica, ao grego, ao hebraico, ao latim, aos manuscritos das Sagradas Escrituras, porque hoje nós precisamos de eruditos nas Assembleias de Deus. Muitos eruditos. Irmãos e irmãs que não somente dominem o grego, o aramaico, o hebraico, quem sabe o latim, mas também a língua portuguesa. Porque se estamos falando a palavra de Deus, devemos primar pelo bom português, pela linguagem culta, porém compreensível, pela linguagem que comunique de forma excelente o Evangelho de Cristo Jesus. Mas isso não é tudo. Podemos falar muito bem o grego, o hebraico, o latim, o aramaico, podemos nos expressar muito bem, ter um belíssimo dom da oratória, mas se não tivermos uma experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo, tudo isso é palha, tudo isso é feno, tudo isso é madeira. Tudo isso não é ouro e não é prata, nem pedras preciosas. Por esse motivo, a nossa experiência com o Senhor Jesus Cristo, com o Pai Celeste, é fundamental. Porque às vezes fazemos uma bela oratória, mas não sabemos orar, nem interceder e nem rogar pela igreja do Senhor. E nós, obreiros, conforme diria Pedro, temos como pedras fundamentais, em primeiro lugar, a oração. E, em segundo lugar, a ministração da palavra de Deus. Por esse motivo, diante da Bíblia, só há uma alternativa. A Bíblia é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa e absoluta palavra de Deus. E não podemos de forma alguma desviar-nos para os vieses liberais, nocivos e deletérios à Bíblia Sagrada, à sua inspiração, ou a essas teologias liberais que em nosso país estão matando a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo.
espera-se de todo obreiro cristão que ele seja, acima de tudo, realmente um cristão, alguém que ame a Cristo, alguém que o tenha em seu coração, em sua alma, em sua mente, em seus lábios, que pregue, que convença. Ou seja, nós precisamos ser aqui na terra representantes de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sempre disse em minhas preleções que, como obreiros de Cristo, não fomos chamados para sermos, por exemplo, homens do povo, ou para sermos politicamente corretos. Não, senhores. Você foi chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um representante de Deus aqui nesta terra. Porque chega de obreiros politicamente corretos que fazem concessões em termos de ética, de moral, teologia, doutrina, pregação, exposição do Evangelho. Senhores, é muito sério. Deus requer que sejamos fiéis, porque acreditamos que a Bíblia Sagrada é a sua palavra. E nós também, como homens de Deus, precisamos estar cientes de que, embora pastores, eruditos ou teólogos, só há uma coisa que nos diferencia em relação às ovelhas: a nossa responsabilidade diante de Deus, porque quem ensina, quem ministra, quem prega, tem uma dupla responsabilidade. E se não falarem de acordo com esta palavra, com esta lei, diz Isaías, jamais verão a alva. Espera-se do homem de Deus que ele seja exatamente um homem de Deus. Que a mulher seja uma mulher de Deus. No Antigo Testamento, havia muitos títulos pomposos, imperiais, como rei, sumo sacerdote, ministro do altar, comandante, guia de povos e nações, mas nenhum título era tão sublime como este, Ish Elohim, ou seja, homem de Deus. E precisamos hoje de homens de Deus nas Assembleias de Deus, na Igreja Batista, Presbiteriana, Episcopal, Luterana. Precisamos nos voltar, sem mais tardança, ao Evangelho puro, puríssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos incomodar o mundo, não com um projeto político, porque fazer um político é fácil. Fazer um homem público também é fácil. Basta votarmos nele, basta ele receber os nossos votos, as nossas aceitações e loas e palmas e elogios. Mas fazer um homem de Deus não é fácil. Ter uma mulher de Deus é difícil. Fazer com que uma criancinha testemunhe a respeito de Cristo é difícil também. Por isso estamos aqui, não propriamente pela erudição, não é a erudição pela erudição, a cultura pela cultura, a teologia pela teologia. Estamos aqui para falar acerca da palavra de Deus. Este é o nosso compromisso. Por esse motivo, nesse diálogo, nós tentaremos responder as perguntas que os irmãos nos farão. Não sei se conseguiremos responder a todas, mas de uma coisa eu tenho certeza: sairemos daqui pedindo misericórdia para que façamos o trabalho de Deus com excelência. Há um verbo que todos nós precisamos saber conjugar, o verbo excelir ou exceler, que é o verbo da excelência.
Nós temos de agir com excelência na casa de Deus. E às vezes deixamos-la de lado. Não buscamos mais a excelência. Mas o Senhor Jesus Cristo merece. E Ele está aqui nesta noite. Então estamos abertos às perguntas. A paz do Senhor, pastor Claudionor. Amém. Eu sou o pastor Bernal de Itajubá, Minas Gerais. É um prazer, pastor. A palavra de Deus diz que se alguém vir o seu irmão pecando, pecado que não é para a morte, recomenda que ore por ele. E se for pecado para a morte, ele recomenda que não deva orar. Eu pergunto ao senhor, qual é a lucidez que nós devemos ter em relação a essa questão e saber qual o momento que a gente deve interferir como homem de Deus, orando, intercedendo, e é o momento também de se retrair. Há muitos crentes em nosso meio, infelizmente, que já pecaram para a morte. Não é propriamente aquele crente que corrompeu ou foi corrompido, que adulterou, que seduziu uma jovem, ou que se apropriou indebitamente de uma certa quantia, ou do ouro de alguém, ou da prata de outrem. Não, senhores. O pecado para a morte é quando o crente peca de forma consciente, às vezes mesmo sem ser tentado exteriormente, ele peca. Quando isto acontece, ele se fecha ao Espírito Santo de Deus. Quando alguém age dessa forma, está imitando a Satanás. Porque Satanás não recebeu qualquer estímulo exterior para pecar contra Deus. O seu estímulo, a sua motivação, foi ele próprio. O seu orgulho, a sua vaidade e o seu ensimesmamento. Ele se fechou interiormente ao arrependimento. E há muitos crentes que agem dessa forma. Embora não hajam cometido qualquer desses pecados escandalosos, e alguns sim, todos eles, eles se fecham ao Evangelho e dizem: eu sei que pequei contra Deus, mas é a minha opção. Eu sei que vou para o inferno, mas é a minha opção. Esse alguém pecou para a morte espiritual, fechou-se a Deus e expulsou o Espírito Santo de sua vida. Esse alguém está incluso lá em Hebreus capítulo 10, que descreve aquela pessoa que pisou no sangue do Novo Testamento, rebelou-se contra o Senhor Jesus Cristo. Como vamos orar por alguém nessas condições? Os filhos de Eli, por exemplo, pecaram contra a morte. Eli disse, meus filhos, como podemos interceder, em outras palavras, por alguém que magoou o Espírito de Deus? Estou usando uma certa paráfrase. Quando alguém, por exemplo, peca contra o Espírito Santo, não significa que este alguém proferiu palavras, ou frases, ou sentenças, ou orações contra o Espírito de Deus. Esse alguém, interiormente em seu coração, ele pecou contra Deus, fechou-se completamente ao intercessor. Como o Espírito Santo, que é o meu intercessor, poderá interceder por mim se eu conscientemente o rejeito? De que forma? Irmãos, a graça de Deus é maravilhosa, é poderosa.
entra em nós é salvadora, preservadora, curativa, mas pode ser resistida sim. E quem a resiste, peca contra o Espírito Santo. Para esse alguém, não adianta orações, nem rogos, nem intercessões, nem lágrimas e nem lamentações. Ele conscientemente quer ir para o inferno. Alguns debates nunca morrem. Algumas perguntas parecem que nunca serão respondidas. Para te ajudar a compreender melhor as questões envolvidas na histórica disputa entre calvinismo e o arminianismo, a FAITAD convida você a participar do 10º Webfórum. Eleitos na presciência do Pai, nem por Calvino, nem por Armínio, mas pela graça somos salvos. Quem fizer e confirmar a inscrição até o dia 16 de julho, pagará apenas 50% do valor do Webfórum. Aproveite esta oportunidade de estudar sobre o assunto, que tem movimentado as redes sociais e aquecido as prateleiras das livrarias evangélicas em todo o país. O link da inscrição você encontra aqui na descrição do vídeo. Paz do Senhor, pastor Claudionor. Amém. Sou pastor Argeu, Assembleia de Deus de Foz do Iguaçu. Pastor. Eu não sei como é que o senhor avalia essa questão da inovação, do modismo que as igrejas estão vivendo hoje, principalmente as igrejas neopentecostais. Isso pode ser uma ameaça para as igrejas pentecostais ou uma forma de despertar da igreja para os novos desafios que ela tem pela frente? Como é que o senhor avalia esse comportamento da igreja? Recentemente, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus chamou-me a escrever uma lição acerca do evangelismo. E em um dos capítulos, em uma das lições, eu falo sobre os desafios que temos pela frente. E um desses desafios é evangelizar os religiosos. Então devemos evangelizar os muçulmanos, os católicos, os budistas. Devemos evangelizar os ateus, que formam eles a sua religião. Mas há um outro grupo que precisamos evangelizar com urgência. Boa parte dos evangélicos. Eles se dizem evangélicos, mas ainda não nasceram de novo. Eles se dizem pentecostais ou neopentecostais, mas ainda não tiveram uma experiência real e marcante com o Espírito Santo. Eles trazem a Bíblia consigo, mas não a leem como deveriam lê-la. Então, devemos evangelizar hoje muitos daqueles que se dizem evangélicos, porque não são. E por que essas inovações na casa de Deus? Porque esses grupos teatrais, essas coreografias, muitas permissivas, deletérias, algumas delas expondo lubricamente moças e mulheres. Por que isso? Por que substituir o púlpito pelo palco? Por que o funk evangélico? Por que tudo isso? Eu sou conservador, sim. Eu gosto da harpa cristã, cantor cristão, salmos e hinos, coros sacros. Eu amo o culto tradicional e histórico, com aqueles hinos que nos falam a alma. Mas o que vemos hoje, no mundo evangélico brasileiro, às vezes é um circo de horrores.
quando se substitui o culto, por exemplo, ou após aquilo que eles chamam de culto, por uma luta livre. Nos Estados Unidos, por um desfile de mulheres nuas. É um circo de horrores. E se não tomarmos cuidado, nós evangélicos brasileiros perderemos todos os nossos referenciais. Estamos abrindo as portas para o mundanismo, para o pecado, para a abominação, para estudantes que assomam o púlpito e dizem que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, mas não é. Onde nós estamos? Nós não ensinamos mais os nossos jovens que o sexo antes e fora do casamento é pecado. Porque o que nós queremos é apenas a lã e a carne das nossas ovelhas. Queremos apenas isto. Queremos o seu dinheiro, os seus haveres, e ficamos inventando modas e modismos, como o chamado trízimo, e outras besteiras e aberrações que vemos na televisão. Primemos pelo culto genuinamente cristão, genuinamente pentecostal. Eu sempre prego que o Senhor Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, eu tenho essa experiência, distribui dons espirituais e ministeriais à sua igreja, opera sinais e maravilhas, opera milagres. Agora, o nosso Deus é o Deus das coisas impossíveis, mas não das coisas absurdas. Eu não posso concordar com esse culto virulento, bizarro, feio e anticristão que eu vejo por aí. O som é ensurdecedor. Todos nos sentimos mal. Não dá para sequer refletir acerca da mensagem, mas o objetivo é esse mesmo. Eles querem que você não reflita, não pense e aceite tudo aquilo que eles tentam empurrar-lhe. Não, eu não aceito essa forma de pentecostalismo ou neopentecostalismo. Eu gosto de uma igreja sadia, bíblica e neotestamentária. Pastor Claudionor de Andrade, eu sou o pastor Claudinei, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Assembleia de Deus. É um prazer, pastor, que Deus o abençoe. Amém. Na mesma linha que o senhor já vem respondendo essa pergunta anterior, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte. Eu tenho observado, tenho 37 anos de fé, eu tenho observado que os grandes congressos de avivamento promovidos nas nossas igrejas no nosso Brasil, e eu quero falar mais especificamente no nosso estado do Rio Grande do Sul, parece que eles um pouco caíram em desuso. Ou, se eles estão sendo realizados, eles não estão sendo realizados nos mesmos moldes dos congressos que nós tínhamos até uma ou duas décadas atrás. Eu tenho observado que as pessoas parece que não tem mais aquele desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo e nem de receber os dons espirituais. Não faz muito tempo, na nossa igreja, um grupo bom de jovens começou a questionar qual a necessidade de se falar em línguas estranhas. Por que os crentes da atualidade precisam falar em línguas estranhas? Que diferença faz isso para o crente? E alguns deles, inclusive, deixaram a nossa igreja pentecostal e migraram para uma igreja tradicional. E eu quero perguntar para o senhor, diante desse quadro, eu não sei se, eu não posso falar pelos demais estados da nossa federação, mas observo muito isso lá no estado onde vivo e nasci, que houve um arrefecimento
nesse sentido da busca, do desejo e também da manutenção dessa que talvez seja uma das principais características do movimento pentecostal, que é o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais manifestos na igreja. Pergunto para o senhor, antes de perguntar, gostaria de dizer que eu ouvi de um pastor que foi ministrar para nós lá, que existe uma pesquisa, não sei de onde ele tirou esse dado, mas que dentro de uns 25 anos, afirmação dele, palavras dele, existe uma pesquisa que dentro de 25 anos o movimento pentecostal, tal como ele nasceu, terá deixado de existir. Pergunto para o senhor, qual o destino, qual o rumo que está seguindo a Assembleia de Deus no Brasil? Nas Assembleias de Deus hoje, convivemos com 3 níveis teológicos. Nós temos o primeiro nível, que é o oficial, o nível dos credos. Nós afirmamos que acreditamos ser a Bíblia, a inspirada e inerrante palavra de Deus. E nesse mesmo credo, afirmamos o quê? Que acreditamos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. É a nossa teologia oficial, muito boa, e que eu professo. Nós temos 2 níveis completamente deletérios e nocivos de teologia. Nós temos aquela teologia chamada alta, especulativa, filosófica e acadêmica. Os acadêmicos procuram fazer teologia não na igreja, mas à parte da igreja, fora da igreja. Mas não se afastam da igreja, porque quais rêmoras? Eles precisam da igreja para sobreviver, porque nela vendem as suas apostilas, os seus livros, os seus CDs, os seus filmetes e todas as suas abominações. São os acadêmicos. Não acreditam mais que a Bíblia seja a palavra de Deus. E nós temos o terceiro nível teológico. É o nível místico. Esses dias, no Rio de Janeiro, eu entrei na FENAC, uma grande livraria, e lá estava uma certa cantora gospel, uma moça que em tudo mostrava-se artista, comportava-se artisticamente, com um vocabulário tão místico, tão subterrâneo, tão escondido, tão apócrifo, que ninguém mais entenderia que aquilo é evangelho ou pode evocar o Senhor Jesus Cristo. Dizia ela na música, ser uma crente reteté, canela de fogo e espada de fogo. Irmãos, que vocabulário é esse? Que vocabulário é esse? Eu não entendo esse vocabulário. Não é bíblico, porque não se encontra nem nos profetas, nem nos apóstolos. Não é teológico, porque não o encontramos em qualquer tratado teológico. Não é eclesiástico também, porque em nenhum cânone, seja de uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, que é histórica também, ou em qualquer das chamadas igrejas históricas, a quem muito prezamos, não encontramos tal vocabulário. É aquele culto místico que está zombando dos dons espirituais, imitando línguas estranhas, trazendo visões e visagens, vendo anjo em todos os lugares, enganando o povo de Deus. É por isso que boa parcela, pastor,
de nossos jovens já não aceita os dons espirituais nem as línguas estranhas por causa desse abuso. Esse abuso é fatal, é deletério, está destruindo boa parte do movimento pentecostal em nosso país. Mas o pentecostalismo em si jamais será destruído. Nós vemos que os irmãos na África, na Ásia, principalmente Coreia do Sul, na Europa, apesar de toda aquela incredulidade, o Espírito Santo está sendo derramado, não somente sobre as Assembleias de Deus, mas sobre os nossos queridos irmãos batistas, presbiterianos, luteranos, episcopais, porque o Espírito Santo não é propriedade das Assembleias de Deus. Os dons espirituais não são nossa propriedade. Eles pertencem ao povo de Deus. E o triste, querido pastor, de tudo isso, é que quando o Senhor Jesus Cristo voltar para levar a sua igreja, ainda haverá teólogos aqui na terra para dar explicações à CNN acerca do desaparecimento do povo de Deus. Alguns debates nunca morrem. Algumas perguntas parecem que nunca serão respondidas. Para te ajudar a compreender melhor as questões envolvidas na histórica disputa entre calvinismo e o arminianismo, a FAITAD te convida você a participar do 10º Webfórum. Eleitos na presciência do Pai, nem por Calvino, nem por Armínio, mas pela graça somos salvos. Quem fizer e confirmar a inscrição até o dia 16 de julho pagará apenas 50% do valor do Webfórum. Aproveite esta oportunidade de estudar sobre o assunto, que tem movimentado as redes sociais e aquecido as prateleiras das livrarias evangélicas em todo o país. O link da inscrição você encontra aqui na descrição do vídeo. Senhor pastor Claudio Honor, sou o pastor Manuel Nunes, pastor auxiliar na cidade de Araraquara, São Paulo. É um prazer, pastor, que Deus o abençoe. Amém. Seguindo o mesmo raciocínio da pergunta, em meio a tanta mistura, que nós podíamos dizer, no meio evangélico, não seria esse momento que Jesus falou a parábola da dracma perdida? Como explicar ou sacar essas verdades nesse mundo tão divergente, nesse meio evangélico tão divergente que nós estamos vivendo? Meu querido pastor, infelizmente, há muitos ministros do Evangelho que têm um compromisso, não com a cruz, mas com a riqueza, com o poder, com a influência social, com a influência política. Eles não estão comprometidos com a cruz de Cristo. Então, procuram fazer o quê? Eles veem o seu rebanho não mais como ovelhas, mas como clientes. É a sua clientela, porque ele vive dessa clientela. Por esse motivo, ele dará tudo o que essa clientela quer, e exige, e demanda. E essa clientela quer uma vida tranquila. Quer pecar de dia e à noite ouvir que está tudo bem, que trouxe o dízimo, trouxe as suas gordas ofertas. Então, nesse sentido, a religião funciona assim como o ópio do povo. É aquela droga, é aquele estupefaciente que leva quem frequenta a igreja a pensar: eu pequei, mas o meu pastor disse que está tudo bem. Eu já paguei a minha penitência. Eu já comprei a minha indulgência. Em certo sentido,
nós nos tornamos piores do que aquilo que nós chamamos de cristianismo apóstata. Nós nos tornamos, ou parte de nós tornou-se, apóstata também. E o Senhor Jesus Cristo não está satisfeito com isso. Porque, como obreiros, é a nossa responsabilidade falar não aquilo que a igreja quer e demanda ouvir, mas aquilo que a igreja de Cristo precisa ouvir. E se não agirmos como homem de Deus, eu garanto aos senhores que nós iremos para o inferno, para o lago de fogo. Não há alternativa. Hoje não ensinamos mais a doutrina da santificação, e há em nosso meio jovens que mantêm uma vida sexual ativa. Há homossexuais em nosso meio, pensando que está tudo bem, porque não lhes ensinamos mais que o verdadeiro casamento é entre um homem e uma mulher, pública e divinamente unidos segundo as Sagradas Escrituras. As crianças não respeitam mais os seus pais, porque os seus pais perderam a autoridade em casa. Os homens, embora não sejam homossexuais, embora não mantenham relações com outros homens, não são homens de verdade, porque já não assumem mais a sua responsabilidade no lar, porque não querem confronto com a esposa e com os filhos. Eles querem tranquilidade, não querem confronto. E pouco lhes importa a alma, o caráter e o destino eterno dos filhos. Muitos pais estão pouco se importando com a virgindade da filha, com a sua pureza. O que eles não querem receber é a filha em casa em um saco preto, morta em uma boate. Que cristianismo é isso aí? Mas os culpados somos nós que não estamos pregando a verdadeira palavra de Deus, porque não queremos confrontos, porque não vemos as ovelhas de Cristo como ovelhas, mas é a minha clientela. Isso é perigoso. Boa noite, pastor Claudiano, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Eu sou Rosângela de Bacabal, Maranhão. Que Deus abençoe os nossos irmãos maranhenses. Amém. Estive lá algumas vezes, terra bonita. Deve retornar. Amém. Bom, eu gostaria de uma palavra sobre o trabalho da mulher na igreja, né? A função dela de adjuntora, porque nos últimos tempos a gente tem percebido que a mulher está querendo assumir posições e trazer para si atividades que, penso eu, fogem um pouco do chamado feminino, segundo os costumes assembleianos. Eu gostaria de ouvir que atitudes e comportamentos a mulher cristã deve ter agora na igreja, né? No século XXI. Né? Irmã, a história mostra que a mulher na igreja sempre fez um belíssimo trabalho. Não só na igreja, como na Bíblia também. Mas o que vemos hoje é um feminismo em nosso meio. Um feminismo com viés esquerdista. E esse viés esquerdista vem sendo cevado nos últimos 13 anos. Agora, quando nos voltamos à Bíblia, deparamos-nos com grandes heroínas. Nós temos Sara, Esther, nós temos Débora, a profetisa Hulda, nós temos Ana no Novo Testamento, nós temos Febe, aquela servidora de Cristo, auxiliar de Paulo. Quando vamos ao Novo Testamento, encontramos Maria,
mãe de Jesus, aquela jovem que se dispôs a criar o Senhor Jesus Cristo, e ela teve outros filhos depois, 2 deles apóstolos, não do grupo dos 12, mas apóstolos, Tiago e Judas. Na história da igreja, tivemos Mary Slessor, Amy Carmichael. Hoje nós temos, aqui mesmo na Idade, a irmã Doris Johnson, que ora, que intercede, que ministra, que dá aulas maravilhosas. A mulher tem o seu lugar na igreja. Mas nós percebemos que, às vezes, tentamos jogar sobre a mulher um jugo que não é para ela. O pastorado. Por que jogar o pastorado sobre a mulher? Por quê? Sendo que na obra de Deus há tanto a fazer. As missionárias, por exemplo, que estão por todo o Brasil, no exterior, trabalhando na tradução da Bíblia, em áreas vitais como saúde, como educação, a mulher tem o seu lugar na igreja. Então essa briga que vemos hoje, essa divisão, é uma briga que nasceu no inferno. É algo esquerdista, que quase destruiu o nosso país. Mas, querida irmã, a mulher na igreja tem um trabalho maravilhoso. Não é um trabalho anônimo. A minha esposa, por exemplo, faz conferências, escreve, tem vários livros publicados. No entanto, ela em casa também age como Dorcas. Faz roupas aos necessitados. Cozinha para a igreja quando necessário. E eu vejo aqui algumas senhoras que estão estudando teologia, que estão cevando a sua erudição para servir ao Senhor. Minha irmã, o pastorado de uma igreja não é o ápice de nossas realizações. Eu nunca fui pastor presidente. O Senhor não me chamou para isso. Mas o trabalho que eu faço, eu acho um trabalho importante. Não é? A mulher tem o seu lugar na igreja. São as nossas educadoras na escola dominical. Por suas mãos passam pastores, missionários, eruditos, governadores, presidentes. As mulheres têm um papel muito importante em nossa formação, em nosso caráter. A senhora sabe disso porque no Nordeste nós encontramos muitas professoras, mulheres cultas, não é? Certa vez eu estava numa conferência da escola dominical em Minas Gerais e estava lá uma grande professora americana falando, aí chegou uma irmã, aquela irmã tipicamente pentecostal, cabelos grandes, com aquela roupa genuinamente assembleiana, e começou a conversar com a americana num inglês bonito, desenvolto, brilhante, trocando ideias com a americana. Eu acho isso lindo. Que Deus abençoe as nossas mulheres. Elas embalam teólogos, pastores, presidentes. Elas amamentam quem governa o mundo. Meu nome é Alexandre. Alguns debates nunca morrem. Algumas perguntas parecem que nunca serão respondidas. Para te ajudar a compreender melhor as questões envolvidas na histórica disputa entre calvinismo e o arminianismo, a FAITAD convida você a participar do 10º Web Fórum. Eleitos na presciência do Pai, nem por Calvino, nem por Armínio, mas pela graça somos salvos. Quem fizer e confirmar a inscrição até o dia 16 de julho pagará apenas 50% do valor do Webfórum.
Aproveite esta oportunidade de estudar sobre o assunto, que tem movimentado as redes sociais e aquecido as prateleiras das livrarias evangélicas em todo o país. O link da inscrição você encontra aqui na descrição do vídeo. Eu sou pastor do Ministério Apostólico Palavra Plena de Nova Iguaçu. No Rio? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Isso. É um caso concreto, se o pastor me permitir perguntar. Sim, por favor. Eu recebi no meu ministério um casal, eles estão juntos há 13 anos, têm uma filha de 10 anos e se converteram há 5 anos. Então foram para uma igreja, uma outra denominação. Chegando lá, por não serem casados, não puderam participar de nada, se batizar, embora tivessem se convertido. Então ela já era divorciada e pediu que o marido desse entrada no processo de divórcio dele, para que então pudessem se regularizar diante da igreja de Deus. Isso, palavras dela. E ele entrou com o processo, né, na boa vontade de resolver, mas até a presente data não conseguiu, porque a ex-esposa dele tem um problema documental que está atravancando o processo judicial. E ela agora veio para o meu ministério e, conversando com ela, ela disse o seguinte: pastor, se Jesus voltar hoje, eu não estou salva, porque eu estou em adultério. O pastor disse que eu estou em adultério, porque eu não casei, estou em pecado, não posso participar da Santa Ceia. E eles converteram-se assim? Se converteram na igreja, né? E o pastor disse isso a ela. Não. E eles vieram do mundo nessa condição? Nessa condição. Ok. Nessa condição. Há 13 anos que eles estão juntos. E se converteram há 5. E chegaram lá no meu ministério, totalmente culpada, totalmente ferida, cheia de medos, se achando não crente, né? E cobrando do marido, né, essa questão, culpando o marido do pecado, entre aspas, dela. E eu confesso que eu tive uma certa dificuldade de tratar esse assunto pelo grau de culpabilidade que ela apresenta. Ela não vem, mais que eu converse com ela, não vem apresentando nenhuma resposta positiva. Então são 2 perguntas. O que o senhor acha, no caso, Jesus se voltasse hoje, qual seria a condição dela? E qual o conselho, o que o senhor diria para ela nesse caso? Querido pastor, seria tão interessante e tão fácil se recebêssemos pessoas burocraticamente resolvidas em nossa igreja. Todas elas burocraticamente resolvidas. Bem casadas, com seus documentos, identidades, certidões, SPC, Serasa, tudo bem resolvido. Mas a igreja é o grande hospital. E recebemos pessoas feridas, que se sentem culpadas por tudo, despedaçadas, pessoas que precisam passar por cirurgias urgentes e delicadas. A igreja é o grande hospital. E graças a Deus porque temos o remédio, que é a palavra de Deus. Um caso concreto. A minha esposa tem um tio que, durante algum tempo, fora impedido de se casar, porque, quando não crente, ele fora abandonado pela esposa, casou-se com outra, mas, porque a lei naquele tempo não contemplava determinados casos, eles não puderam se unir burocraticamente, e ter a sua certidão. Mas vejam bem, esse tio da minha esposa já era batizado no Espírito Santo. Dirigia o ponto de pregação quando o pastor faltava. Fazia oração, ajudava em tudo, mas não podia se batizar. Se eles vieram do mundo assim, se eles creem em Cristo Jesus, podem se batizar sim, sem problema. E se o Senhor Jesus vier agora, sem dúvida alguma vão para o céu.
Agora, por outro lado, na igreja, eu vejo crentes se separarem, homens divorciarem-se de suas esposas, principalmente quando estas estão enrugadinhas e já não têm as formas juvenis, as formas de antanho, unem-se a outras mulheres, divorciam-se, casam-se e apresentam na igreja uma bela certidão de casamento e o assunto está tudo resolvido. Perante o meu Deus, não. Perante o meu Deus, não. Porque a separação ou o divórcio só é possível, ou seja, o rompimento de um casamento ou dos laços matrimoniais, só é possível, só é lícito biblicamente em 3 ocasiões. Em caso de infidelidade conjugal. Mas como pastores, se pudermos buscar uma ocasião de perdão, devemos fazê-lo para que vidas sejam reconstruídas. Em segundo lugar, quando o cônjuge é abandonado. Nós não podemos, por exemplo, deixar um homem abandonado pela esposa, sozinho, para que a sua vida não seja permissiva, nem pecaminosa, nem falsa, nem dúbia. E o terceiro motivo que rompe o casamento é a morte, é o motivo natural. Agora, se a pessoa vem do mundo nessas condições, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância e deve se batizar, sim, mesmo antes que venham os documentos. Aceitou Jesus. Mas nós criamos hoje tantos empecilhos para o batismo e ao mesmo tempo facilitamos que adúlteros e adúlteras em nosso meio se unam, tenham uma bela certidão e vivam como se nada tivesse acontecido e todos felizes, na mesma igreja. Pode batizar esse casal, mas providencie também os documentos legais. Eles têm filhos, para que os filhos não sofram. Ok? Providencie isso aí. E diga para a irmã, a senhora vai se batizar, vai tomar a Santa Ceia, a comunhão, e nós vamos ajudá-la a resolver esse problema. A igreja é o hospital. Nós recebemos doentes, deprimidos, recebemos homossexuais, bêbados, viciados, prostitutas, ladrões, mas o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado, não é? Pastor, Pai do Senhor, eu sou o pastor Osmar, da Assembleia de Deus em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, Ministério Madureira. Amém. Vou estar saindo um pouquinho do assunto que está sendo tratado, mas é algo que nós estamos vendo nas Assembleias de Deus, principalmente, que nós temos um costume bem antigo de escola bíblica dominical, e nós vemos nos últimos dias, nos últimos tempos, a decadência muito grande em termos de presença nas escolas bíblicas. E eu gostaria de saber do irmão, do pastor, se o senhor tem uma sugestão ou já tem uma ideia de que o senhor já trabalha com palestra para EBD, né? O que o senhor poderia sugerir para nós, pastores, quanto a melhoria nesse sentido, nessa área de escola bíblica dominical? Em primeiro lugar, a escola dominical, como diria o nosso pastor Antônio Gilberto, que está completando 90 anos, que Deus o abençoe, a escola dominical é o principal departamento da igreja porque evangeliza enquanto ensina. Irmãos, se nós, pastores,
não emprestarmos à escola dominical a importância que ela tem, a nossa igreja sofrerá tremendamente. Hoje estamos substituindo a escola dominical por aquele cultão avivalístico, com gritos, com danças, com muitas vozes, algazarras. Trazemos uma guitarra, uma bateria infernal e está tudo bem. Porque é fácil, é barato manter um culto assim e, em termos financeiros, rentável. No entanto, sem escola dominical, a igreja está afadada ao fracasso. Como nós podemos manter a escola dominical? Nós, pastores, em primeiro lugar, devemos frequentá-la assiduamente, como alunos, apoiá-la não somente moral e espiritual, mas financeiramente, porque educação custa caro, mas temos os recursos. Carteiras adequadas às criancinhas para que não fiquem cansadas, balangando os seus pezinhos. Acesso fácil aos idosos. Depois que a gente faz 60 anos, é uma reivindicação maravilhosa. Nós precisamos de acessos fáceis. E, acima de tudo, mandar os seus professores às conferências, congressos de escola dominical, que são promovidos não somente pela CPAD, mas por outras igrejas, por outros ministérios, pela PEC, por exemplo, que é um trabalho maravilhoso. Devemos apoiar a escola dominical. Quando o nosso diretor executivo da Casa Publicadora, irmão Ronaldo, assumiu a casa, a primeira coisa que ele fez foi: a escola dominical será a nossa prioridade. E assim tem sido. Na sua igreja, na sua congregação, na sua casa, a escola dominical tem de ser prioridade também. Não podemos substituí-la por esse modelo neopentecostal, por essa algazarra, por essas danças, por essa coreografia, por essa facilidade, por essa banheira morna que é o cristianismo atual, o evangelismo atual. Conta-se uma história interessante, e essa história foi contada por Antônio Vieira. Dizia ele que em Portugal havia 2 grandes oradores sacros. E os estudantes ficavam disputando entre si para ver qual deles era o melhor. E os estudantes foram conversar com o seu reitor e disseram-lhe: magnífico reitor, qual desses 2 oradores é o melhor? E o reitor disse: vou resumir a minha posição nessas observações básicas. Quando eu ouço um, eu saio satisfeito com o orador. Que palavras, que oratória, que frases, que retórica, que linguagem, que classicismo, que orador magnífico. Mas quando eu ouço outro orador, eu saio insatisfeito comigo. Eu saio dizendo a mim mesmo: eu preciso mudar. Eu preciso mudar diante de Deus e da sociedade. É assim que a escola dominical funciona. Ela faz com que mudemos as nossas atitudes para melhor diante de Deus. Retornando aqui novamente, Sim. Mais uma pergunta. Nós estamos vivendo a era da informação, a disponibilidade da mídia facilita em tudo. Como o senhor vê, atualmente a gente tem visto assim a facilidade de todas as pessoas ter um celular,
E ali disponíveis diversos acessos, inclusive a Bíblia, a harpa, pode ter no próprio celular. Como o senhor vê a substituição de levar a Bíblia e se ocupar com o celular nesses assuntos, como diz aí, para facilitar o transporte? Certa vez, numa igreja do Rio, um pregador americano, ao entrar no templo, deparou-se com um pastor de joelhos falando ao celular. O americano olhou e disse: "Ah, ele usa celular para falar com Deus." Irmãos, devemos sempre levar a Bíblia física conosco, devemos portá-la até como um testemunho. Quanto às outras facilidades, nós temos os tablets que nos ajudam muito nas pesquisas. Eu mesmo leio muito a Bíblia em meu tablet. Lá eu tenho diversas versões, hebraico, grego. Eu gosto muito da Vulgata Latina, da Septuaginta. Ajuda. Mas não podemos substituir a Bíblia de papel, nem os livros de papel, porque todas essas informações que temos no celular ficam nas nuvens. Podem se perder, não é? E mais liturgicamente devemos levar a nossa Bíblia para a igreja. Vamos levá-la, vamos empunhá-la, não é mesmo? E quando a gente chega no templo, desliga o celular. Desliga, não é? Pastor, eu sou Edson de Florianópolis, tudo bem? Florianópolis, Santa Catarina? Isso. Terra bonita, hein? Isso, tive o prazer de ver o senhor pregar lá em Florianópolis. Pastor, eu já estive lá. Eu olho assim com preocupação. Quando a gente lê a história, a gente vê que uma das coisas que levou a igreja primitiva a se transformar nesse absurdo que é o catolicismo é o tal do culto à personalidade. E eu vejo os aniversários dos pastores hoje assim com uma preocupação que o senhor não sabe, né? Eu não estou na Assembleia hoje de Deus, eu estou noutra igreja, mas até pouco tempo estive lá, tenho muita relação com a Assembleia, não é por isso que eu estou comentando, né? Mas até pouco tempo lá, enquanto eu estava lá, no calendário da nossa igreja, o culto o evento mais importante que se investia mais, que se gastava mais, era o aniversário do pastor, né? E eu, sinceramente, eu só queria compartilhar e ver a sua opinião, mas eu vejo nisso um embrião, né, daquilo que aconteceu lá atrás. O que é que o senhor acha? Olha, o apóstolo Paulo diz: "Qui honorem, honorem, qui timorem, timorem." Ou seja, a quem honra, honra, a quem temor, temor. Comemorar o aniversário de um pastor de forma modesta, simples, rápida, com equilíbrio, é algo lícito. Mas não podemos, a partir daí, adotar o personalismo em nossa igreja. Porque só o Senhor Jesus Cristo merece e deve ser honrado. Nós, pastores, estamos de pé porque a nossa igreja permanece de joelhos, intercedendo por nós. Irmãos, o culto à personalidade é um perigo. É um perigo, porque a igreja não pode ver em mim um super crente, um super pastor, alguém que não peca. Enquanto estivermos neste mundo, todos precisamos nos guardar do pecado, das quedas, dos escândalos, dos tropeços, todos. Seria muito bom se a vida fosse assim. Ao completar 60 anos, terceira idade, chamada a melhor idade, puxa vida, eu agora não peco mais. Que maravilha!
não é? Tornei-me impecável. Aí eu ficaria tão orgulhoso, tão cheio de mim mesmo, que eu iria para o inferno pela soberba. No entanto, como somos falhos, a gente depende sempre da graça. Senhor, me segura, Senhor, ajuda-me. Senhor, que eu não seja orgulhoso nem soberbo. A tua graça me basta, Senhor. É o nosso clamor sempre. A igreja deve ver em nós, obreiros, nos irmãos, nas senhoras, pessoas frágeis revestidas pela graça de Deus. O único ser impecável que essa terra conheceu foi o Senhor Jesus Cristo. Quando Adão foi criado, ele não foi criado nem pecaminoso, nem impecável. Ele jamais teve o dom da impecabilidade. Ele foi criado santo e perfeito. Mas se ele era perfeito, por que caiu? Porque tinha o livre-arbítrio. Se ele não tivesse o livre-arbítrio, ele não seria perfeito. Mas, irmãos, vamos glorificar a Deus porque somos vasos frágeis, revestidos da graça de Deus. Não é? Nós estamos vivendo um reavivamento da reforma protestante no Brasil, movimento da ortodoxia. O apelo inicial, até interessante, né, voltarmos às escrituras, uma vez que a igreja brasileira se afastou um bocado disso. E alguns amigos meus estão migrando da igreja pentecostal para igrejas chamadas reformadas, onde predomina o calvinismo. E eles alegam o seguinte: eles alegam que a igreja pentecostal no Brasil, como um todo, tem feito doutrina a partir da experiência, o chamado evangelho empírico, e não tem se atido tão somente às escrituras. Então, que estaria agindo de uma forma herética, vamos dizer assim. Esse é o argumento que eles usam, que eles aprendem desse pessoal reformado. Então, essa migração tem sido muito forte, principalmente no Rio de Janeiro, onde, inclusive, tem surgido universidades reformadas e muitos pentecostais estão lá estudando nessas universidades. Gostaria de saber do senhor qual o risco desse movimento para o evangelho no país, se há um risco, e de que forma a igreja pentecostal deveria se posicionar para poder frear esse movimento. É uma questão tão difícil, porque nós evangélicos, tanto reformados quanto pentecostais, temos uma prática interessante. Nós pregamos como arminianos, mas oramos como calvinistas. Oramos como calvinistas. Alguém certa vez perguntou-me: o senhor é arminiano ou calvinista? Eu disse: eu sou bíblico. Por quê? Porque ambas as matrizes teológicas surgiram num momento muito difícil. Calvino, por exemplo, aquele homem brilhante, que tinha um zelo tremendo por Deus, não teve tempo suficiente para amadurecer. Morreu jovem, mas deixou um trabalho magnífico. Agostinho, que era a matriz teológica tanto dele quanto de Lutero, também não pôde amadurecer o suficiente. O nosso grande erro é que estamos canonizando tanto Calvino quanto Armínio. Devemos imaginar que, na Bíblia, nós temos a verdade completa, mas a iluminação do Espírito Santo vem sendo dada aos seus servos desde o Pentecostes até o dia de hoje. Porque Armínio teve as suas ênfases exageradas também, assim como João Calvino. É por isso que eu aceito a doutrina das Assembleias de Deus por ser bastante equilibrada. Nós temos aquela questão da predestinação, da eleição,
Existe predestinação da Bíblia? Existe, mas coletivamente. Como assim? A igreja foi predestinada para ser igreja de Cristo. Mas eu, individualmente, eu devo orar, vigiar para que ninguém tome a minha coroa. Porque se eu não fizer por onde, mesmo que eu seja eleito, eu perco a salvação. Israel foi predestinado para ser o povo de Deus para sempre. No entanto, os israelitas que não acreditaram, que pecaram contra Deus, perderam-se. O remanescente ficou. Então fomos eleitos pela presciência de Deus. Ou seja, Deus em sua presciência ou em seu pré-conhecimento, sabendo que nós aceitaríamos o seu Filho, fez com que o Evangelho chegasse até nós, e nós o aceitamos. Mas nós estamos garantidos? Nós precisamos perseverar. Orai e vigiai para que não caiais em tentação. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E eu vejo esses jovens que saem de uma igreja pentecostal para uma igreja reformada, eu vejo esses jovens problemáticos. Eles não se acertaram, não se encontraram ainda, não tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, e às vezes vão para uma igreja reformada dar trabalho lá. Dar trabalho lá. Não é? Dar trabalho lá. Irmãos, na prática, nós convivemos muito bem com os irmãos batistas, presbiterianos, não é? Com os irmãos, porque nós temos pentecostais calvinistas também, ultra-calvinistas, como os irmãos da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, olha, deixemos essas ênfases, porque essas matrizes teológicas surgiram em momentos difíceis, momentos de luta armada, de guerra. Havia extremismo de ambas as partes, e todo extremismo teológico chama outro extremismo teológico. Por isso eu digo, eu sou bíblico. Eu estou nas Assembleias de Deus porque eu aceito a sua doutrina, o seu credo, porque eu vejo conformidade com a Bíblia Sagrada. Mas Calvino teve os seus extremos, Armínio teve os seus extremos, mas o Senhor Jesus é tão bom que recolheu a ambos e ambos estão consigo. Que ambos estão. Alguns debates nunca morrem. Algumas perguntas parecem que nunca serão respondidas. Para te ajudar a compreender melhor as questões envolvidas na histórica disputa entre calvinismo e o arminianismo, a FAITAD convida você a participar do 10º Web Fórum. Eleitos na presciência do Pai, nem por Calvino, nem por Armínio, mas pela graça somos salvos. Quem fizer e confirmar a inscrição até o dia 16 de julho, pagará apenas 50% do valor do Web Fórum. Aproveite esta oportunidade de estudar sobre o assunto, que tem movimentado as redes sociais e aquecido as prateleiras das livrarias evangélicas em todo o país. O link da inscrição você encontra aqui na descrição do vídeo. Estão consigo. Nós também temos os nossos extremos teológicos, não é mesmo? Temos. Porque, irmãos, literatura canônica é só a Bíblia. Nem as institutas são canônicas e nem as obras de Armínio são canônicas. Nem aquilo que eu escrevo é canônico, porque a inspiração é aquele milagre do período bíblico que não se repete mais. As curas divinas se repetem. A abertura de algum mar pode se repetir. Fogo do céu ainda pode cair, mas a inspiração da Bíblia não, acabou.
acabou, não é? Mas esses jovens precisam de um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E esses seminários que ficam, não, é Calvino ou Armínio, por que não pegam a Bíblia e aprendem-na de forma indutiva, partindo de verdades particulares até conclusões universais, não é? Gostaria de fazer outra pergunta para o pastor Cláudio Honor. Nós temos hoje alguns pastores que, com todo o respeito e consideração que a gente tem por eles, mas estão vivendo já os seus dias muito avançados de idade e permanecem como pastores presidentes de campos. Eu conheço pastores que estão com mais de 90 anos de idade, andando em cadeira de rodas. Eu conheço um que é cego e eles não deixam a presidência da igreja, do campo. Também eu tenho observado nepotismo na igreja, e a passagem, quando o pastor se aposenta ou se jubila, ele passa a igreja ou para um filho, ou para um genro, ou para um sobrinho, ou para alguém da família. Eu não vou dizer que um filho de um pastor não possa ser um pastor e até ser o substituto do pai, porque isso inclusive é bíblico. Nós podemos ver até na palavra de Deus, nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento. Mas eu vejo assim que muitas vezes tem acontecido de os pais darem essa prioridade para os filhos ou para alguém da família. E, enfim, a igreja acaba ficando num círculo fechado. Eu quero perguntar para o senhor, será que não é o momento de a liderança da Assembleia de Deus no Brasil fazer um debate sobre esse assunto e tentar contornar essa situação, haver um consenso entre as lideranças da igreja a respeito de uma idade limite para a aposentadoria do pastor e também as normas de substituição desse pastor, porque há inúmeros pastores que a gente conhece que por não terem nenhum grau de parentesco com os pastores que são hoje presidentes, eles acabam nunca tendo uma oportunidade de um dia ser um pastor presidente de campo. Obrigado. Eu entendi. Irmão, no Supremo Tribunal Federal, os juízes aposentavam-se aos 70 anos. Depois, houve uma lei complementar estendendo esse limite para 75. Eu creio que nós, pastores, devemos ter uma idade certa para nos jubilarmos, não para sermos encostados, porque podemos exercer o nosso ofício pastoral até o final de nossa jornada. Mas algumas atividades tornam-se muito pesadas ao pastor, principalmente a presidência de uma igreja, que hoje é algo sério. Devemos ver a saúde espiritual do rebanho, saúde bíblica, teológica, cultural, tem os problemas legais. Os livros contábeis devem estar rigorosamente em dia, porque as autoridades hoje estão vasculhando, estão prendendo, estão devassando organizações. Então, nós, pastores, devemos saber o momento exato para deixarmos a presidência de uma igreja. Agora, ver alguém com 90 anos ou 100 anos à frente de um rebanho, ele já não tem força. Às vezes, enfrenta graves problemas de saúde. Nós ficamos enfermos, até mesmo os pastores. Eu sou transplantado do fígado. Eu sou transplantado do fígado. Não morri porque o Senhor Jesus interveio em minha vida.
Mas a minha recomendação é que deve haver um limite, sim. Quanto aos filhos pastorais, a nossa obrigação não é fazer de nosso filho um pastor. Nós temos algumas obrigações: dar-lhe um nome, apresentá-lo ao Senhor Jesus Cristo, ensinar-lhe uma profissão e levá-lo também a ter autonomia no mundo, porque um dia faltaremos, iremos embora, e ele ficará sozinho. Como o Senhor bem disse, se o filho tem vocação, uma real vocação pastoral, que seja realmente aproveitado. Mas se não tem, que ele seja um crente fiel e siga a sua profissão. Às vezes, a sua vocação é ser um astronauta, um físico, um médico. A sua vocação, às vezes, é ser um poeta, ser um mecânico. Tem gente que adora mecânica. Ser um pedreiro. Tem gente que adora alvenaria, faz disso a sua arte e torna-se rico, às vezes, construindo casas. Não é? Precisamos ver a vocação e não dizer: só passo a igreja para o meu filho. Em primeiro lugar, a igreja não é nossa. Procure saber a vocação de seu filho. Não lhe facilite o caminho para que ele não se perca e vá para o inferno. A Bíblia é clara. E que não seja neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na tentação de Satanás, do diabo. Então precisamos ver isso aí. O filho de um rei. Que triste sina o filho de um rei. Ele olha para frente: meu Deus, eu só posso ser príncipe e rei. Não posso ser um poeta, ou um médico, ou um soldado. Não posso comandar um batalhão. A minha sina é ser príncipe e talvez rei. E o filho de um pastor? Você deve fazer de seu filho não um pastor, mas um homem de Deus. Um homem de caráter, honrado, que vá para o céu. E se o Senhor Jesus tem algum mistério com ele, algum chamamento, é um problema entre Deus e o seu filho. Quanto ao limite, eu acho que 70 anos ou 75 anos, seguindo aí um exemplo biológico, porque há homens com 75 anos que são vigorosos. Mais do que isso, irmãos, porque nós também precisamos aproveitar aquele tempinho que nós temos, aquele tempinho de vida tranquilo. Aí, nós vamos fazer o quê como pastores jubilados? Nós vamos criar a instituição em nossas igrejas do pastor jubilado, que é o sábio, o que vai resolver problemas, que é o nosso abrigo, o nosso conselho, como nos Estados Unidos. O ex-presidente lá é uma instituição, é segurança. E aqui em nosso país, em nossas igrejas, o pastor jubilado será também a instituição, a fortaleza espiritual. Eu vejo assim. A paz do Senhor, pastor Amém. Claudiano. Sou pastor na Assembleia de Deus, aqui em Mogi Guaçu. Aqui em São Paulo? É, aqui perto de Campinas. Pastor Claudionor, de uns tempos para cá, uns 20 anos, mais ou menos, umas 2 décadas, o que eu tenho visto a respeito de pregadores e cantores no meio evangélico. Há uns tempos atrás, os cantores evangélicos, eles recebiam o convite para cantar na igreja, aqueles louvor abençoado. E esses próprios cantores
né? Hoje já não querem mais ir para dentro da igreja, já querem ir fazer um show. Hoje a expressão show. E os pregadores hoje, né, que pregavam essas últimas safras de pregadores, hoje não vai atender um convite se não tiver uma oferta, né, de um dinheiro, né, que dê para ele uma suficiência para ele sobreviver, ou até mais do que isso, né? Então eu queria saber a posição hoje desses pregadores que cobram, às vezes não é pouco, né? Tem pregadores aí que você for convidar para pregar, ele não vai por menos de 10 mil, 5 mil. Tem pregadores ao extremo. E cantores hoje, né, para fazer um show gospel, 15 mil, 20 mil. Então a posição hoje da igreja concernente a esses pregadores e cantores hoje, né, que talvez inverteram a palavra de Deus concernente à pregação da palavra e os louvores hoje cantados, né? Eu vou falar acerca da minha própria experiência. Eu sou convidado a pregar em todo o Brasil. E os irmãos geralmente perguntam-me as condições. A minha primeira condição: eu não viajo sem a minha esposa. Eu só viajo com ela porque eu preciso de alguns cuidados especiais e a minha esposa auxilia-me. Em seguida, os irmãos perguntam-me: mas sobre a oferta, o senhor cobra quanto? Eu digo: aquilo que estiver em seu coração, eu recebo com ação de graças. Eu ajo dessa forma. Porque nós, pregadores, quando saímos de casa, por exemplo, nós gastamos com táxi. Da minha casa ao aeroporto, eu gasto em torno de R$100. Para voltar, mais R$100. No aeroporto nós temos aquele lanchinho, nós temos gastos. E diz o apóstolo Paulo que quem se fadiga na palavra é digno de duplicado estipêndio. Mas vejam os senhores, daí partir para o mercantilismo e estabelecer dados, valores, eu acho muito perigoso. A minha resposta é sempre essa: aquilo que estiver em seu coração. E eu digo aos senhores, via de regra, eu não volto frustrado para minha casa. Tenho sido abençoado, mas não estabeleço valores. Por quê? Porque eu não quero partir para o mercantilismo, porque isso é perigoso. E eu ensinei a mesma coisa ao meu filho: responda dessa forma: aquilo que estiver em seu coração, eu recebo com ações de graças. Porque eu acho perigoso partir para o mercantilismo, porque podemos comprometer-nos de forma irremediável. Eu estarei no púlpito, eu ficarei preocupado com a oferta estabelecida, não pregarei aquilo que se deve pregar, porque o intuito é agradar ao pastor e o status quo da igreja local para receber a minha oferta, porque se eu pregar a verdade, eu posso não recebê-la. Isso é uma armadilha para o pastor. É uma armadilha. Quanto aos cantores, irmãos, são profissionais realmente. Eles têm gravadoras, às vezes não evangélicas, empresários não evangélicos, e eles têm compromissos com shows, com valores, porque o seu empresário recebe às vezes 20%, 30% daquele valor, não sei, eu disse essas percentagens, mas não sei quanto. Por esse motivo, antes de chamar alguém, procure saber todas as condições. E procure saber
se o pregador é realmente um homem de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele disse acerca de um certo doutor da lei: olha, quando fulano for ter convosco, cuidem para que ele não sinta falta de nada. Para que ele não sinta falta de nada. São dois extremos. O primeiro extremo é mercantilizar o nosso ministério. E o outro extremo é deixar o homem de Deus sair de mãos vazias também. Uma certa vez, faz tempo, eu dirigia uma certa congregação no Rio de Janeiro. Quando chegava um pregador, ou lhe dávamos uma oferta, ou então lhe dávamos uma bolsa cheia de guloseimas. Eram pregadores locais e nós fazíamos isso. Então, vamos cuidar desses dois extremos. Não vamos aceitar mercantilistas, mas vamos também compartilhar aquilo que Deus nos deu, de forma razoável, de forma amorosa, de acordo com o nosso sentir. Mas não vamos aceitar imposições, não é? Há muitos pregadores que dizem: olha, só vou por tanto, quero um hotel 5 estrelas, eu quero tal marca de sabonete no banheiro, e quero isso, quero aquilo. Gente, e às vezes, na própria igreja, tem uma prata da casa, um ouro da casa, que não são utilizados, e a gente gasta dinheiro, às vezes, com um mercenário. Eu tive uma experiência dessa. Certa vez, um pastor do Rio chamou alguém que simplesmente roubou a igreja. Levou dízimos, cheques em branco, cartões, valores, dilapidou a igreja e deixou um problema doutrinário gravíssimo. Aí ele chamou: pastor Cláudio Honório, eu gostaria que o senhor viesse aqui para corrigir esses problemas doutrinários. Eu falei: pastor, não, eu não vou. Porque quem deve alimentar o rebanho, acima de tudo, é o pastor local. A responsabilidade é dele. Se ele chama alguém, deve verificar se esse homem é de Deus. Não é de Deus? Cuidado, feche-lhe a porta. Podemos fazer as considerações finais? Irmãos, eu creio que esse diálogo teológico foi muito útil, porque nós podemos perceber aqui que o ministério é realmente difícil. A minha palavra é: sirvam ao Senhor, pastoreiem o seu rebanho com todo carinho, ouçam as ovelhas, socorram-nas, ministrem todos os meios da graça, oração, Bíblia, que a nossa liturgia seja realmente santa. Não vamos transformar o nosso púlpito em um palco. Não, senhores. Não vamos deixar que os nossos jovens e crianças se percam e vão para o inferno. Vamos educar todos na palavra de Deus e levar as famílias a fazer o culto doméstico. Que os papais, que as mamães eduquem os meninos como meninos e não como meninas. Que eduquem as meninas como meninas e não como meninos. E vamos dizer não a essa maldita ideologia de gêneros. E vamos primar também pela ética cristã. Nós diremos não ao aborto, à eutanásia, à engenharia genética. E vamos tomar muito cuidado com determinadas ideologias políticas, para não trazermos para dentro de nossa igreja algum irmãozinho ou irmãzinha que
apesar daquele barulho todo, é um esquerdista, é um comunista ou um direitista perigoso para subverter a Igreja de Cristo. Porque não tenham dúvida, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. E não vamos abrir mão também ao divórcio, porque não é um simples papel que vai tirar a iniquidade de certos ajuntamentos que Deus jamais aprovaria em nosso meio. Casou-se, tem o papel, está tudo legalizado. Não diante do meu Deus. Não é aquele caso que nós ouvimos, é outro caso. E vamos manter a Igreja Santa. Hoje nós temos um medo tremendo de falar sobre costumes. Os jovens aparecem em nossa igreja, às vezes, com roupas indecentes, meninos parecendo meninas e vice-versa, e às vezes meninas ministrando de forma provocante. Será que nós, pastores, não podemos dizer, filha, não é assim que anda uma menina de Deus? Ela não sabe, mas nós sabemos. Ela não entende, mas nós entendemos. Não tenham dúvida, se não falarmos, daremos conta de cada ovelha no dia do juízo da igreja, do tribunal de Cristo. Não tenham dúvida disso. Somos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, mas não somos super-homens. Por isso vamos vigiar-nos, tomar cuidado conosco, com nós mesmos, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos. Vamos agir como homens de Deus e vamos nos envolver na graça do Senhor Jesus Cristo. Quanto aos nossos jovens que estão partindo para algumas matrizes teológicas, o que está acontecendo com eles? Será que esses jovens foram chamados a uma reunião de oração? A uma petição? Os jovens precisam aprender a orar. Em muitas Assembleias de Deus, os jovens já não sabem que Cristo Jesus salva e batiza com o Espírito Santo. Já não tem convicção de vida eterna. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia de nós. E quando eu chegar nos céus, eu quero ver cada rostinho bonitinho daqui, lá em cima, com o Senhor Jesus Cristo. Não é? Que Deus nos abençoe. Obrigado, professor Gunnar Berg. Obrigado, queridos e queridas irmãs. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus seja louvado. Alguns debates nunca morrem. Algumas perguntas parecem que nunca serão respondidas. Para te ajudar a compreender melhor as questões envolvidas na histórica disputa entre calvinismo e o arminianismo, a FAITAD te convida você a participar do 10º Webfórum. Eleitos na presciência do Pai, nem por Calvino, nem por Armínio, mas pela graça somos salvos. Quem fizer e confirmar a inscrição até o dia 16 de julho pagará apenas 50% do valor do Webfórum. Aproveite esta oportunidade de estudar sobre o assunto, que tem movimentado as redes sociais e aquecido as prateleiras das livrarias evangélicas em todo o país. O link da inscrição você encontra aqui na descrição do vídeo.